Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, fique por dentro dos principais fatos que marcaram Linhares e região no Sim Notícias, que está começando e você vai ver na edição desta quarta-feira. 3 acidentes seguidos na BR-101 em Linhares por causa de semáforos queimados. Violência na cidade. Um jovem foi executado com 8 tiros no bairro Planalto. A audiência pública no Fórum de Linhares discute solução para diminuir o nível da Lagoa do Paranã, que está represada pela barragem no Rio Pequeno. E ainda, Procon de Linhares prepara um evento de conscientização no Dia do Consumidor nesta quinta-feira. Confira ainda a coluna Agronegócios com o nosso consultor Franco Fiorotti. Sobre o Dia Mundial do Consumidor, eu converso no último bloco com a advogada especialista no assunto, doutora Maiara Quinquim. E o esporte você confere com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Da Grande Vitória, quem nos acompanha pelo canal 20 VRCA, eu agradeço a audiência. Os transtornos em cruzamentos da BR-101 aqui em Linhares continuam. Mais um semáforo quebrado, desta vez por um caminhão que passou em alta velocidade e provocou 3 acidentes em sequência aqui na BR-101 em Linhares. As colisões aconteceram no cruzamento entre os bairros Lagoa do Meio e Três Barras nesta quarta-feira. Um motociclista ficou ferido e foi levado para o hospital. Segundo a Eco 101, a concessionária que administra a rodovia, o motorista de um caminhão passou em alta velocidade pelo local e acabou atingindo os semáforos. Ele foi multado pela Polícia Rodoviária Federal. Com o impacto, os equipamentos pararam de funcionar, complicando o trânsito na região. E como resultado, esses 3 acidentes. A empresa prometeu consertar os equipamentos ainda nesta quarta-feira. Um outro semáforo que nós já mostramos com problemas e que regula o trânsito no cruzamento da rodovia entre os bairros Conceição e Novo Horizonte continua com defeito aqui em Linhares. Olha, nesta quinta-feira, dia 15 de março, é o Dia do Consumidor. Em Linhares, o Procon vai fazer uma ação de conscientização dos consumidores em frente ao mercado municipal. Essa ação nossa, nesse dia comemorativo do Dia Mundial, né, do Consumidor, é estar na rua, mais próximo do consumidor, mostrando que o Procon está aqui lado a lado do consumidor nessa luta, né? Nessa luta entre consumidor e fornecedor. Levando orientações, juntamente com o grupo da Faceli, o núcleo, né, de direito da Faceli, nós vamos estar trazendo também orientações jurídicas. Nós possuímos essas orientações aqui dentro do Procon. Nós temos nosso departamento jurídico, temos o nosso advogado aqui, doutor Leandro, que passa essas informações diariamente, né? Todos os dias a gente pode estar passando essa informação aqui dentro. Mas amanhã a gente vai estar trabalhando com um grupo da Faceli e está levando isso num âmbito maior, né, para as pessoas que nos procuraram lá amanhã estiverem com a gente lá nessa ação. Bom, e a gente continua a falar sobre o Dia Mundial do Consumidor. No último bloco eu recebo a advogada especialista em direito do consumidor, a doutora Maiara Quinquim, e o bate-papo é no terceiro bloco. Aconteceu na tarde desta quarta-feira no Fórum de Linhares uma audiência pública entre representantes da mineradora Samarco, da Justiça, da Prefeitura de Linhares e Ministério Público para discutir a melhor forma de drenar o grande volume de água da Lagoa do Paranã que está acumulado e impedida. Essa água está impedida de chegar ao Rio Doce por causa da barragem no Rio Pequeno. O nível só está subindo, já passa dos 4 metros. A Secretaria de Meio Ambiente do município quer que a Renova construa o quanto antes um sistema na barragem que permita o fluxo normal da água. As chuvas dos últimos meses na cabeceira do rio São José, que abastece a Juparanã, fizeram o nível da lagoa subir então vários metros, alagando toda a pastagem nessa planície, chegando inclusive a atingir residências de algumas comunidades do interior. O resultado dessa audiência pública ainda não foi divulgado. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O município de Linhares anunciou na semana passada o programa de revitalização das áreas produtoras de cacau aqui de Linhares, que tem como meta retomar a produção local que foi afetada por doenças e o longo período de estiagem, com incentivo à renovação das lavouras junto a pequenos produtores do município.
O projeto de lei que institui esse programa, ele foi encaminhado pelo prefeito Guerino Zanon para aprovação na Câmara de Vereadores de Linhares. A Secretaria Municipal de Agricultura ficará responsável por esse programa, juntamente com outras instituições parceiras, e que pretende elevar a competitividade nos plantios tradicionais, principalmente na região da Cabruca, aqui no município de Linhares, que é o plantio do cacau consorciado com a Mata Atlântica, e favorecer, assim, essa implantação de novas lavouras, na verdade, da renovação dessas lavouras nesse sistema conhecido como áreas de Cabruca. Os produtores terão acesso a mudas resistentes à vassoura de bruxa, que é a doença que ataca a lavoura e que compromete a produção. A Prefeitura Municipal, em parceria com a CEPLAC, vai produzir inicialmente cerca de 30 mil mudas nessa primeira etapa. E a intenção é chegar a uma produção anual de 100 mil mudas resistentes a pragas e doenças a pequenos produtores do município, além também de um trabalho de assistência técnica direcionada e outros estímulos. Com esse programa, a expectativa é recuperar os níveis de produção e produtividade das lavouras, alcançados antes da incidência da doença, isso a médio e longo prazo. A área cultivada com cacau no estado hoje é de aproximadamente 22 mil hectares e o município de Linhares se destaca disparado como o maior produtor estadual, com uma área cultivada de cerca de 18.600 hectares, envolvendo aproximadamente 900 propriedades rurais distribuídas principalmente às margens do Rio Doce e com a geração aí de 5 mil empregos diretos. Além do programa de renovação da lavoura cacaueira, esse projeto de lei que foi encaminhado à Câmara cria também o Fundo de Apoio à Cacauicultura do município de Linhares, que terá um comitê gestor com integrantes aí de diversas instituições, secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente, também da CEPLAC, também o Sindicato Rural de Linhares, a ACAL, a Associação, a Cooperativa do Setor e também o INCAPé, além da Associação de Perobas, a Prupeba. Essas entidades irão fazer a gestão dos recursos desse fundo. Eu agradeço, Franco, sua participação. Até quarta-feira da semana que vem. Veja como fica o tempo nesta quinta em todo o Norte Capixaba. A quinta-feira será de sol forte e sem chuva. Temperaturas em alta em Linhares, mínima de 25, máxima 36 graus. Colatina, mínima de 22, máxima de 35. São Mateus, um pouquinho mais de calor, mínima de 25 e máxima de 37 graus. Já em Vitória, mínima prevista de 23 e máxima de 34 graus. E a seguir você confere violência em Linhares. Um jovem foi executado a tiros no bairro Planalto na noite passada. É um instante só. A violência fez mais uma vítima em Linhares. Um jovem foi executado com pelo menos 8 tiros no bairro Planalto. O registro da violência por homicídio foi feito em local escuro no bairro Planalto. Era o corpo de Everson Jackson da Silva, de 20 anos de idade. O crime foi registrado noite passada por volta das 20 horas, na rua Sebastião da Silva Prate. Everson Jackson da Silva estava sentado no meio-fio da rua quando foi atingido por 8 tiros, 3 nas costas, 1 no braço e 4 na cabeça. Em seguida, os matadores fugiram, sem deixar nenhuma pista. Nenhum morador quis comentar sobre o caso. A Polícia Militar fez buscas por toda a região, mas não conseguiu localizar nenhum dos suspeitos. O corpo de Jackson, após ser periciado, foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal para reconhecimento dos familiares. O homicídio já começou a ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares. Qualquer informação que possa ajudar a polícia deve ser repassada para o telefone 181 ou 190. A ligação é gratuita, não é necessário se identificar. Só no mês de março, a polícia registrou 5 homicídios em Linhares. Olha, a rede de rádios Transamérica está chegando ao Espírito Santo numa parceria com a Rede Sim, que vai inaugurar várias emissoras que irão transmitir ou retransmitir o sinal da Transamérica em todo o estado, inclusive Linhares. A primeira dessas emissoras já está no ar em Vitória. Atenção! O sinal da maior rede de rádio FM do Brasil
volta a ser transmitido para toda esta potente região do Espírito Santo, aqui nos 91.9. Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e muito mais. Transamérica. Às 8 da manhã, a Transamérica entrou no ar na Grande Vitória. Acompanhando a estreia, no estúdio da rádio, na sede da Rede Sim, o coordenador de programação prometeu boa música e qualidade. O que os nossos ouvintes podem esperar? Uma programação de peso, um áudio maravilhoso, uma programação de extrema qualidade, muita informação e sem falar nas ações de rua, prêmios e tudo mais. Essa é a Transamérica. Além da programação local, que acontece pela manhã e também à tarde, a Transamérica pode entrar ao vivo, principalmente nos finais de semana. Os carros da emissora vão percorrer toda a cidade. Não só aquele estilizadão que todo mundo viu, uma van gigantesca, né? E mais 2 veículos que de suporte para a gente poder fazer as melhores ações. Afinal de contas, esse é o maior know-how que a Transamérica tem. Fazer ações de rua com excelência. Onde você estiver na Grande Vitória, no carro ou em casa, já dá para sintonizar no dial do seu rádio a 91.9 FM. A Transamérica já está no ar, de volta ao estado, e agora é a emissora que faz parte da rede de rádio Sim, a maior do Espírito Santo. De acordo com o diretor-geral da Rede Sim, João Rezegue, outras cidades do interior do estado em breve também vão transmitir a Transamérica. Semana que vem já estamos inaugurando Cachoeiro Itapemirim, certo? E agora vamos no cronograma da Transamérica. Nos próximos 45 dias nós vamos estar inaugurando todas as emissoras da Transamérica que hoje fazem parte do Grupo Sim, aqui no estado do Espírito Santo, né? Ele também comentou a importância da união da maior rede de rádios do estado com a maior do Brasil. Nós pensamos muito antes de fechar com qualquer outra emissora fora do estado e vimos que é uma grande oportunidade com a Transamérica, porque tinha o perfil que nós estávamos procurando, e eu acho que essa fusão só o povo capixaba tem a ganhar com isso. Nós vamos continuar investindo, nós vamos continuar inovando e é só o começo disso tudo aí. Para o presidente da Rede Sim, Rui Baromeu, a chegada da Transamérica é só uma das diversas novidades que a rede está preparando para esse ano. Eu estava, na hora que iniciou aqui, eu estava dentro do carro ouvindo na 91.9, fiquei muito feliz. Saiu lágrimas nos meus olhos de felicidade, porque é um projeto que eu venho trabalhando há quase 40 anos, lutando, acreditando, enfrentando todos os tipos de adversidade para chegarmos aqui. E graças a Deus, com vocês, com essa equipe que nós temos hoje, nós só temos a crescer, a melhorar. Nós vamos ter notícias alvissareiras para o estado do Espírito Santo. Já são coisas maravilhosas que estão acontecendo e vocês vão ver a qualidade de comunicação que a Rede Sim vai trazer para esse estado cada vez melhor. Pois é, além de Vitória, nos próximos meses você vai conferir a inauguração das demais emissoras da Transamérica em Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro e Santa Teresa, que passarão a contar em breve com uma dessas emissoras. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 402 a saca. Arábica 7, R$ 381. Conilon tipo 7, R$ 288 a saca. Veja os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, o assunto hoje no esporte é jiu-jitsu. Que está bem movimentado. Neste sábado agora, neste final de semana, tem uma competição em Vitória, com a participação de academias daqui da cidade, a Academia Grace, por exemplo, do centro da cidade, e a Academia Maguila de Jiu-Jitsu, com o Pegoretti, né, o Enzo Pegoretti, entre outros atletas
aqui da região. Conosco aqui o professor Denis, que é da Academia Maguila de Jiu-Jitsu, só que em Soretama, numa parceria de mais de 19 anos. E em Soretama, no próximo dia 25, tem a Copa Soretama, com atletas não só aqui de todo o estado do Espírito Santo, como também de Minas Gerais, Bahia, entre outros estados. Haja movimentação, haja trabalho, hein, professor Denis? É verdade, vai ser bem movimentada. Estamos esperando 300 atletas em média. 300 atletas? Isso aí. Vamos fazer um evento bem bacana para fortalecer o norte do estado. Bom, para participar dessa competição, a inscrição pode ser feita de que maneira? Através do site Ilutas, né, www.ilutas.com.br, você faz a sua inscrição e vai estar participando da Copa Soretama no dia 25. E a faixa etária para essa competição? A partir dos 5 anos de idade. Até os 200. Isso. Quem conseguir chegar a 200, né, é o jiu-jitsu que está cada vez ganhando destaque. Agora, é um grande sonho, né? Já imaginou, professor, o jiu-jitsu como esporte olímpico? É verdade, já pensou? Seria bem bacana para o nosso esporte. O burburinho está aí, né? Sim. Isso pode acontecer, né? Claro. E a parceria com o Maguila? A parceria com o Maguila é sempre bem-vinda. Maguila é um grande professor, um grande amigo, né? Então eu não estou com ele já há 19 anos e pretendo ficar por muito tempo. Legal, é Sim Esportes. Valeu, Altemar, obrigado pela sua participação, pelos destaques. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, você confere um bate-papo com a advogada especialista em Direito do Consumidor, a doutora Mayara Quinquim, falando sobre o Dia Mundial do Consumidor, celebrado nesta quinta-feira, dia 15 de março. A conversa é daqui a pouco. Pois é, minha gente, então, nesta quinta-feira, dia 15, é o Dia do Consumidor. Muita gente talvez não saiba, mas existe um dia específico para o consumidor e de um tempo para cá, né, os lojistas têm percebido isso, inclusive têm investido em promoções exatamente tentando agradar ao consumidor. Para falar um pouquinho sobre essas relações de consumo, eu recebo aqui nos estúdios a advogada especialista em Direito do Consumidor, a doutora Mayara Quinquim, que vai bater um papo conosco. Tudo bem, doutora Mayara? Tudo bem, boa noite a todos. Doutora Mayara, as relações de consumo, elas são importantes, né? Movimentam o mercado. Linhares, então, tem um comércio muito forte. Sem o consumidor, certamente, a gente não teria essa força, né? Ele é muito importante. Agora, o consumidor, ele precisa ter cautela, né? Tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado na hora de estar estabelecendo, né, essa relação compra, venda, né? Porque às vezes a gente cita o consumidor, mas não é só a compra de um serviço ou a compra de um produto, né? A gente tem que estar ligado como um todo naquilo que você está comprando, naquilo que você está assinando, né? Tá atento a essa relação de consumo como um todo. Pois é, o PROCON de Linhares, nós vimos aí, vai divulgar nesta quinta-feira, no Dia do Consumidor em Linhares, vai fazer inclusive uma mobilização ali no centro, a gente viu a reportagem anterior, e vai divulgar o ranking das empresas com maior número de reclamações aqui em Linhares. A gente tomou como base os dados de 2016, que foram divulgados em 2017, até porque há um acordo entre os PROCONs para divulgar esses dados do ano passado, só mesmo nesta quinta-feira. Mas enfim, as companhias telefônicas, os bancos, são empresas que realmente andam lá no topo desse ranking de reclamações, né? É um problema que se repete sempre, né? São as recordistas, né? Porque são serviços e produtos que a esmagadora maioria da população utiliza, né? Então hoje é difícil um cidadão que não é dotado de um aparelho celular, que não possua um plano pós ou pré-pago, né, independente da operadora. Então quanto mais consumidor houver, mais demanda ou reclamações esse tipo de serviço vai ter. A senhora citou aí o aparelho celular, por exemplo. O aparelho, né, é um produto, é físico, deu um defeito, você procura a loja, tenta o conserto ou até receber um de volta. Agora, o serviço de telefonia é um serviço abstrato, né? A pessoa não consegue tocar. É uma relação que é muitas vezes tumultuada, né? Exato. E o consumidor tem que ficar muito atento à questão do contrato, por exemplo, que é firmado com as operadoras? Sim, porque geralmente esse serviço, ele é fornecido via telefone, né, os serviços de telemarketing. Então, quando você, às vezes, na compra do aparelho ou até para você contratar o seu plano, você vai até a loja. Logo após, quando você vai renovar, essas operadoras, elas acabam ligando para o consumidor e ofertando, né,
mais internet, diferença no plano, ofertando benefício e acaba contratando o serviço por telefone. Então esse contrato ele não é físico, né? E aí fica aí um impasse entre as partes, né? Um oferecer uma coisa e cabe ao consumidor entender e interpretar aquilo que ele está adquirindo, né? Quando vai vencer, como que ele contratou, quais os benefícios. O que exatamente ele está contratando. Exatamente. Agora, doutora, o consumidor ele pode pedir que a empresa envie uma cópia desse contrato, já que é feito um acordo por telefone, mas ele não recebe uma cópia desse contrato, né? Pode pedir. Pode solicitar. Né? É assim, primordial, exigir o protocolo da ligação, né? Quando for efetuado, quando o consumidor adquirir esse serviço e pedir, né? Se tiver um e-mail, né? Tem como mandar para o meu e-mail, fornecer esse contrato para depois salvaguardar as duas partes. Bom, agora quem se sentir lesado, a gente vê a questão das operadoras de telefonia, os pacotes, né, que são vendidos e tem sempre uma oferta nova. Quem se sente lesado, por exemplo, deve buscar direto a justiça ou tem um caminho que deve se seguir, os primeiros passos ali antes de uma ação judicial? Não, a justiça, ela está aí para todos nós cidadãos, né? Mas a gente sempre orienta a resolver, tentar solucionar administrativamente. Toda empresa hoje que vende um serviço ou um produto, ela tem ali o seu número de saque, ela tem e-mails ou reclame aqui, né? Então tenta de forma administrativa. Se você não conseguir, o PROCON está aí para dar auxílio aos consumidores, né? Faça ou registre ali no PROCON a sua reclamação, porque essa empresa ela vai ser notificada. Você pode tentar uma audiência no PROCON para você estar tentando uma conciliação amigável, mas se depois de todas essas tentativas e o seu problema não for solucionado, a justiça ela está aí para resguardar os direitos do consumidor. Seria em último caso, né? Não teve solução mesmo, a justiça seria o último remédio, digamos assim. Pode ser o primeiro ou pode ser o último, depende da urgência e da gravidade desse problema também, né? Mas a gente orienta primeiro, está buscando a empresa, resolver de forma administrativa, não conseguiu solucionar, vá até o PROCON, registre sua reclamação. Se a empresa, depois de todas as suas tentativas em demonstrar a sua boa-fé em solucionar o seu problema e ela não sanou, né, demonstrou a falta de respeito aí com você, consumidor, então procure seus direitos, vai até a justiça, procure um bom profissional e tente de qualquer forma exigir aquilo que foi te oferecido, foi ofertado, porque o direito do consumidor ele veio para isso, para evitar abusos e proteger os direitos do consumidor. O contrato tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. Agora, o consumidor também tem que ficar atento ao contrato, porque às vezes tem ali uma cláusula que ele não tenha conhecimento, ou não tem ali, e é costume da gente, como nós brasileiros, não temos contrato, né? E aí, de repente, a empresa se baseia naquele artigo ali, você fica sem razão nenhuma, né? Tem que estar de olho no contrato, né? Então, o contrato, geralmente, para nós, consumidores, ele vem naquele momento de empolgação. Já fechei ali o meu tão sonhado produto, o meu serviço, já finalizei, só vou assinar, né? A pessoa vem, te empurra ali, e geralmente, nesse momento, o consumidor acaba que não lê. E são naquelas linhas pequeninas que estão as partes mais importantes, as cláusulas desse contrato. Olha aí, tá vendo? O consumidor pode alegar que não compreendeu o que está escrito ou isso não vale? Então, é bem complexo, né? Porque as informações estão todas sendo demonstradas ali no ato para ele. Se ele não compreendeu, o ideal é buscar uma orientação antes de assinar, imagina. Isso, ninguém é obrigado a compactuar com esse contrato. Mas uma vez que ele foi assinado, presume-se que ele concordou com o que ele assinou ali, com aquelas cláusulas descritas no contrato. Perfeito. Doutora Nayara, em relação às compras, por exemplo, nós temos as compras em loja física, né? Você vai ao comércio, eu quero comprar um aparelho celular novo, vou até uma loja, escolho o aparelho, compro, né? O aparelho em casa deu algum defeito, eu vou até a loja ou mando para autorizado, enfim, para resolver. Agora tem o problema das compras pela internet. Tem diferença em relação à relação de consumo de uma loja física para as compras online? Tem diferença, né? Inclusive, a lei em 2013, ela vem passando por diversas modificações, porque o Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990. Mas ele vem sendo atualizado? Vem sendo atualizado porque em 1990 o acesso da internet ele era muito mais restrito à população, né? E hoje
o próprio código, ele estabelece normas específicas para os sites que disponibilizam produtos e serviços, né? Então o site ele tem que estar dotado ali com nome, CNPJ, localização, com todas as informações que o consumidor precisa, como se você estivesse indo no centro da cidade e vendo uma loja física. Ali você sabe o endereço, quem é o dono, tudo certinho. Dentro desse site, né, as compras elas podem ser efetuadas normalmente, como se estivesse numa loja física. E a dica importante, que muitos consumidores que adquirem produtos pela internet não sabem, é o direito ao arrependimento. Coisa que na loja física não é possível, né? Não, né? Só é esse direito ao arrependimento, ele só surge quando a compra ela não é feita em estabelecimento físico. Então eu comprei um celular pela internet, quando chegou eu vi que não era bem o que eu queria, eu não gostei, eu posso devolver, dizer, ó, não quero mais. Pode devolver dentro do prazo de 7 dias a partir da assinatura do recebimento da mercadoria. Agora eu não preciso dizer o motivo? Não, é o seu direito ao arrependimento, entendeu? Agora, comprei numa loja aqui no centro da cidade, já não tem como voltar lá e pedir o dinheiro de volta. Não, porque o estabelecimento é físico. Entendi. Tá vendo, gente? Essas diferenças, né, por menores que sejam, fazem uma grande diferença no final. Fazem sim. Pois é. Outro problema também, doutora Nayara, no ranking a gente vê muita reclamação das pessoas com relação às financeiras, aos empréstimos, sobretudo os consignados. A gente vê pessoas muito simples, às vezes sem muito conhecimento, que acabam tomando empréstimos aí de qualquer jeito, né? Os aposentados, e aí como é desconto em folha, né? É o que as financeiras querem. Exato. Querem ofertar esse dinheiro. Esse dinheiro com alguns juros, né? O consumidor também tem que tomar esse cuidado de não comprometer a renda dele com esses empréstimos aí? Tem, né? A gente vive nesse momento de crise, né? Já há alguns anos o nosso país ele é movido por essa sensação de que as coisas não têm melhorado e as ofertas de empréstimos elas têm crescido cada vez mais e principalmente para esses públicos, né? Os consignados para aposentados, pensionistas, pessoas que às vezes têm uma renda que também já é um pouco mais baixa, né? Um salário mínimo. Então sempre tomar cuidado, levar uma pessoa que seja responsável, porque às vezes o idoso vai naquela necessidade e depois não fez aquele planejamento familiar com as despesas da casa e acaba comprometendo, né, a sua renda e depois não tem como arcar com essa prestação, né, estabelecida. E uma vez que essas prestações são vencidas, gera um transtorno enorme, né? E o detalhe é que nos consignados o débito dessa parcela é feito diretamente na folha, ou seja, a pessoa nem pega o salário e vai lá pagar a parcela, já geralmente é descontado no salário, né? Geralmente sim. Então tem que tomar cuidado para não comprometer a renda, né? Cuidado para não comprometer e cuidado para, no momento do contrato também, você não está pagando por aquilo que você não contratou, né? Geralmente eles embucham taxas, embute ali taxa, tarifas e tudo, e ali se você contratou, pegou um empréstimo de R$1.000, no final, além dos seus juros, você está pagando R$1.000, R$1.100 de taxinhas, correções, mais os juros que correm do isso, exatamente. Pois é, já vi pessoas que acabaram, né, relatos de pessoas que acabaram de se aposentar e, de repente, no outro dia, uma operadora dessas, né, uma empresa, uma financeira, ligando, olha, temos aqui o crédito para você, estamos sabendo que você está aposentado. Então, assim, uma informação que chega para essas empresas, não sabemos como, e essa oferta de crédito é muito alta e a pessoa realmente acaba sendo tentada. Alguns até caem nessa situação e ficam com a renda bastante comprometida. Doutora Nayara, só para a gente finalizar, o Código de Defesa do Consumidor, o Dia do Consumidor, certamente a partir de 1990, né, que ele foi criado, já vamos aí para quase 30 anos, quase, né? 30 anos. Temos muito que comemorar, né? Foi um grande avanço, né? Foi um grande avanço. Hoje a gente tem diretrizes e bases para a gente se fundamentar e saber que o consumidor, nós consumidores, estamos sendo amparados por uma norma e uma lei, né? E hoje ela vigora. Ela existe e ela foi estabelecida e em qualquer jurisdição, qualquer lugar do país, ela é bem aceita, ela é bem aplicada. Então, assim, a gente tem muito que comemorar aos longos desses quase 30 anos, né? Só perece por quem não tem muito conhecimento. E aí, como eu retorno a falar, hoje nós temos o PROCON, que auxilia muito, está ali para resguardar os direitos dos consumidores. Qualquer dúvida, entre em contato com o órgão, né? Vai atrás dos seus direitos, exatamente, porque os abusos, eles existem, mas também nós consumidores
consumidores somos movidos a este mercado. Nós necessitamos de comprar, né? E o mercado precisa da gente, né? É uma cadeia, né? Exatamente. Tanto que o Dia do Consumidor, ao invés de estar sendo para alertar o consumidor, o grande varejo tem fomentado o aumento das vendas nesse período, né? Hoje os sites estão ali bombardeado de desconto para o Dia do Consumidor. Tá vendo? Uma forma de atrair o consumidor. Agora a gente percebe também um consumidor um pouco mais consciente nos dias de hoje, né? Acho que essa crise também até ajudou. Exatamente, né? Então, assim, a crise ela veio, né, em um momento assim ruim para toda a população, com aumento de desemprego e tudo, mas ela trouxe também uma reflexão a nós consumidores, né? Eu posso comprar isso agora? Se eu não posso, se eu juntar o dinheiro vai ficar melhor se eu comprar à vista, eu vou ter um desconto maior, se eu parcelar vai ter juros, né? Então, assim, gerou um consumidor mais consciente e também um mercado mais diversificado, as necessidades desse novo mercado de consumo, né? Com essa crise, o mercado ele teve que se modificar também. Sem dúvida. Eu agradeço muito aqui as explicações, esse bate-papo com a doutora Maiara Quinquim, né? A gente comemora então nesta quinta-feira o Dia do Consumidor, temos muito que comemorar, né? O consumidor tendo resguardado seu direito através do Código de Defesa do Consumidor, e ela falando um pouquinho sobre esses direitos e sobre esse ranking, né, das empresas com maior número de reclamações. Agora, tem que reclamar mesmo, né? Esse ranking a gente tem que colocar. Tem que reclamar e fazer valer os direitos. Pois é, e eu acho que a maior punição para uma empresa que é alvo de tantas reclamações e de tantos problemas é o consumidor deixar de comprar com elas, né? Exatamente. Se você não está satisfeito com a empresa, evite comprar, que certamente ela vai melhorar o atendimento, melhorar tudo. Doutora Maiara, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Bom, minha gente, é você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Eu agradeço a audiência de sempre. Já você de Linhares e região, continue interagindo, deixando sugestões na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, TVC Linhares, só digitar, veja lá nossos vídeos, reportagens, e esta entrevista também pode compartilhar. O telefone da redação aparece aí, é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.